criatividade, ela é individual. Então, você precisa, acreditar que você é criativo e você vê esse mundo. O primeiro teste da inovação é você conseguir que as pessoas comprem a tua ideia e queiram te ajudar. Poder valorizar e ampliar o seu repertório sempre que possível. DiretaCast, o podcast da Venda Direta. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast, diretamente aqui do estúdio da Blue Space, meu grande parceiro, e também meu parceiro, minha parceira, a BVD, Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, que traz todo esse espaço, traz todo esse setor da venda direta para dentro do DiretaCast, para a gente falar sobre venda direta, para a gente falar sobre acesso ao consumidor, para a gente falar sobre modelos que cada vez mais trazem essa forma da venda por relacionamento, da venda por como a gente fala com o cliente, de manter essa chama viva de não só vender, mas também vender. Lógico que aqui é o nosso papo, mas também com um relacionamento ganha-ganha. Então, tô muito feliz de gravar esse episódio com um parceiro desse mundo da inovação, desse mundo grande até do mundo do professorado, Marcelo Pimenta. Eu que estou muito feliz de estar aqui na sua casa, falando de venda direta, como acessar o consumidor. A gente sabe que esse é um desafio de todos, né? Não existe empresa profissional, ninguém que sem cliente não vive. Então, estou muito feliz de estar aqui, a gente poder compartilhar um pouco da nossa história, nossas experiências como consultores, empreendedores, professores. Vamos começar. Isso. Marcelo já chegou dando até a letra. A gente tem em comum, ambos somos professores. Marcelo é um professor da SPM. Nos conhecemos lá atrás, ele nem sabe, nem deve lembrar, mas nos conhecemos na Estácio. Hoje eu sou professora na FIA, ele na SPM, mas a gente tem isso em comum. Um tempo atrás palestrei para ele na Liga dos Inovadores e até hoje, então, essa conexão ficou. Marcelo faz um trabalho incrível na Liga dos Inovadores, vai contar um pouquinho dessa jornada. E o Marcelo é o cara que me despertou para falar sobre inovação com uma linguagem muito acessível. Então, Marcelo, conta um pouquinho de forma rápida essa sua jornada e o que te trouxe aqui hoje para a gente compartilhar com as pessoas essa didática que você tem e essa vontade que você tem de compartilhar. Olha, eu sou jornalista por formação, né? Nasci no Rio Grande do Sul, me formei em Santa Maria e vim depois numa trajetória que passou alguns anos em Porto Alegre, né? Então, você falou da nossa trajetória como professor, né? Eu estou completando 31 anos de sala de aula. Olha que lindo! Lá na Universidade Luterana do Brasil, começou em 1994. E depois, em 2000, eu vim para São Paulo e foi mais ou menos a partir daí que a gente se viu lá na Estácio, provavelmente. Porque se tem alguma coisa que eu não lembro, são os anos exatos que as coisas aconteceram. E a gente veio evoluindo naquela época, viradas empreendedoras com a Ana Fontes, com a Alice Salvo, que foi a pessoa que nos conectou, Perfeito. Né, que indicou o seu nome para você dar uma aula lá na Liga dos Inovadores. Eu até então não lhe conhecia e desde lá viramos na tampa e panela, como dizem. Marcela, né? E Marcelo. Olha, ainda com a nossa dupla, que agora vai ter, né? Procura aí no Spotify, Marcelo e Marcela. É só o que falta mesmo. Mas estou muito feliz aí. E ao longo dos anos, né, eu tenho uma trajetória muito plural, né? Eu tenho um amigo que diz, tu é um polvo, tu faz muitas coisas. Eu recebo como um elogio. Mas eu acho que há uns 10 anos atrás, eu já falei que eu não sou o melhor cara das datas, porque acontece tanta coisa a cada dia, que você saber quando foi o ano é mais difícil. Mas eu comecei a ter um problema, vamos dizer assim, de identidade de marca, né? Porque eu tinha
ajudado a criar e a trazer, junto com a Guta Orofino, o conceito de modelo de negócio, né? A gente desenvolveu para o Sebrae uma série de produtos. Eu tive um curso na SPM. Eu estava mentorando e ajudando startups. O ambiente de inovação com startups era muito comum. O Sebrae, através da Viviane Vilela, que hoje está no E-Commerce Brasil, fazendo um trabalho de disseminar o e-commerce para o pequeno. E a inovação ali nessa história, e eu na SPM dando aula de comunidades no Orkut, de mídias sociais. Então veja que eu estava num terreno, tipo, atirando para todo lado, né? E não de uma forma negativa, pelo contrário, porque isso foi construindo isso que eu sou hoje, de ter uma visão sistêmica. Porém, do ponto de vista público, existia uma confusão com relação ao meu nome. E eu contratei uma empresa muito legal, chamada Mercato, lá de Cuiabá. E eles fizeram um trabalho muito minucioso de identificação dos meus atributos de marca. E isso envolveu pesquisas, entrevistas, análise de conteúdo que tinha nas redes. E eu fiquei chocado quando eles me apresentaram no relatório. A palavra descomplicar, ela aparecia nas minhas recomendações do LinkedIn, nos comentários dos vídeos do YouTube, nas entrevistas que foram feitas. E eu realmente lembrei que isso tinha sentido, né? Eu lembro uma vez que me ligou o telefone, né? Na época ainda telefone fixo, e era o reitor do Instituto Federal do Mato Grosso. Eu não acreditei que era o reitor, tipo assim, prova que é você. Ele disse, não, eu sou o reitor, sim. Não, a professora dele me disse assim, professor, eu queria lhe agradecer. Por quê? Agora, no edital do CNPq, que a gente precisa apresentar dos projetos de pesquisa, tinha um tal de Canvas do modelo de negócio. E a gente já tinha lido um monte de livro e trazido papers e ninguém sabia fazer. E eu botei o seu vídeo no YouTube numa sala e todos os professores fizeram. Eu queria lhe agradecer e convidar para você vir dar uma oficina aqui no Instituto Federal. E eu fiquei muito feliz e nisso lembrou, quando eles apresentaram, né? Eu lembrei de outras evidências que tinham, que justificavam que eu assumisse esse slogan, né? Esse posicionamento, essa marca de descomplicador criativo. E isso hoje me alegra muito, me facilita muito a minha vida, sou muito reconhecido, né? Então é muito comum que as pessoas me contratem, por exemplo, palestras para programas de inovação que querem falar com o chão de fábrica, querem falar com o chão de fábrica mais como uma expressão, mas como o chão da loja, como o agricultor. Esses dias eu fiz para uma empresa que é a maior produtora de batata e tomate do Brasil. Fui a Brasília falar com eles, que eles têm uma fazenda gigante lá perto, porque reconhecem essa capacidade de explicar esse mundo complexo da inovação, com inteligência artificial, com mudanças econômicas, com guerras acontecendo no mundo, com um consumidor cada vez mais exigente, sem precisar necessariamente estar falando jargão. Tu vê que eu não falei nenhum até agora. Né? Então, não estou precisando falar em nomes em inglês, nem nada assim, porque eu entendo que essa questão da criatividade e da inovação é algo que está dentro da gente. E a gente precisa conectar com os conceitos mais simples que a gente tem para poder despertar essa confiança e fazer a diferença tanto para o nosso consumidor quanto para os nossos negócios. Aí eu sou prova viva, entrei numa aula, aí eu ouvi você falando, já agarrei paixão, e aí você descomplicou mesmo, porque a gente tem até uma imersão que você conduz, e eu falei, e não é gostoso de ouvir, né? Então, eu queria que você já então começasse aqui, para quem está nos assistindo, a descomplicar. Já vou jogar bomba, né? Como é que alguém que é um empresário, que é empreendedor, que está nos assistindo, pode pensar nesse arcabouço que você trouxe, né? E jogar no negócio dele e responder a pergunta. Como é que ele pode inovar no negócio dele hoje, agora, sem complicação? Muito bem. Olha, primeira resposta boa para a gente começar é saber que isso é super possível. Oba! E que não é difícil. E que não é caro,
e não é complicado. Então, relaxa que vai dar tudo certo. Né? Confia no processo. Confia no processo. Mas isso é uma boa lição essa sua, uma boa dica essa, confia no processo. Porque realmente você precisa tomar algumas atitudes de uma forma coordenada, né, passo a passo, para que isso aconteça. Né? A primeira questão que eu acredito ser importante para inovar em qualquer negócio é o empreendedor ou o profissional, tipo fisioterapeuta, né? Ou aquela pessoa que é advogado, ou aquele cara que é vendedor, né? Qualquer pessoa que queira fazer alguma atividade, ela recuperar a sua confiança criativa. Né? Porque existe uma questão que eu acho muito legal, e eu convido aquela pessoa que está em casa e não está dirigindo, está perto do seu computador ou do seu caderno, né, de anotar uma lição que talvez fique para toda a vida, que é o seguinte: a criatividade, ela é individual. Então, você precisa, acreditar que você é criativo e você vê esse mundo. Né? Porque se eu te digo, olha só, vai passar aqui agora um unicórnio amarelo voando. Né? Eu tô sendo criativo em imaginar essa cena, mas quando eu te conto, você precisa ser criativa para poder acreditar, né? Porque você pode dizer, não, isso é loucura. Tomou alguma coisa hoje de manhã, um chá de cogumelo que tem na sua caneca? Não, você precisa então ter essa capacidade de acreditar, que é uma capacidade humana. Né? Eu digo para os meus alunos, eu peço assim, agora a gente vai fazer uma atividade que você vai ter que desenhar um edifício que vai abrir as Olimpíadas de 2040. A pessoa normalmente diz assim, eu não sei desenhar. Mas, não, só um pouquinho, moça, vamos voltar, né? Porque eu tenho netas, que se você com 2 anos, você diz, vamos desenhar um edifício para guardar os teus foguetes, ele vai lá e desenha. Sem nenhum tipo de restrição. Mas a pessoa de 30, 40, 50 diz que não sabe. Mas como, meu Deus do céu, os 2 sabiam, agora os 40 não sabem? O que aconteceu? Né? E eu sei o que aconteceu. Né? O que aconteceu é que ela foi perdendo a confiança criativa. Mas agora que você me ouviu e que nas ondas aqui do rádio esta mensagem está chegando à sua casa, à sua mente, você ganhou. Ó. Toma, recebe. Receba. A confiança criativa está dentro de você. Ouvi amém? Amém. Amém. Isso aí. Amém. Então, passo 1, recuperar a confiança criativa. Deixa eu até fazer um link aqui. Olha, muito do nosso público é da venda direta, né? Que é meu berço da venda direta. E muita consultora, muito revendedor, muito empreendedor da venda direta acha que ele não precisa ter essa criatividade, ele não tem que ter isso, porque isso está por conta do catálogo. Só que aí ele não se diferencia. Ele imagina que o perfume que está na mão dele, o pote, o suplemento, a semijoia que está na mão dele está na mão de vários outros, e ele não precisa desta imersão com ele mesmo. Olha lá, pega a deixa do Marcelo. Você é individual. E é aí que você vai ganhar o jogo, porque você vai realmente ali se diferenciar de milhares de outros. É o primeiro passo, na verdade, Boa. né? A gente vai ainda falar dos outros, mas vamos conversar sem pressa, nessa prosa aí, né? Oba. Porque o que é legal, você falou, por exemplo, nessa vendedora de venda direta, eu fiz já trabalho com algumas marcas de cosmético nacionais, em que eu tive a oportunidade de visitar e entrar em muitas casas dessas mulheres que revendem, fazendo trabalho de inovação, né, que parte dele, às vezes, tem um método que é você ir a campo, ver. E eu lembro dessas casas, né, das pessoas muitas vezes cozinhando, né? E eu quero te mostrar que essa criatividade que a pessoa acha que ela não tem, sabe, no dia que falta o alho, ela faz com cebola e põe um pouquinho de gengibre, entendeu? No dia que falta
a pimenta, você bota lá a páprica defumada e apimentada, que isso vai funcionar. E às vezes tem um pedacinho de um caldo ali que ficou, que se você misturar com algum outro ingrediente que você pegou da sua horta e da folha de louro que tá ali fora, você vai conseguir fazer aquele sabor gostoso, mesmo que você não tenha todos os ingredientes. Assim que você leva a fantasia pro seu filho, pra sua filha, no carnaval, na festa junina, quando você não tem, você pega um pedaço da cortina e põe no cabelo e a coisa acontece. Então, a criatividade, ela tá dentro da gente. Você não tem o brinquedo para dar que você queria, é a lata de óleo com o plástico, com o pote, que você agita e toca e vira algo que você não estava esperando. Ou seja, a criatividade, ela tá ali. Perfeito. Né? Você precisa alimentar. Isso é o que é o mais legal. Por isso que eu virei professor de criatividade, que eu acho uma profissão muito deliciosa, né? Porque você vai se divertindo sempre. E é isso que é legal, né? Excelente. Se você exercita a sua criatividade, é namorando, é cozinhando, é ouvindo música, é passeando, é se divertindo, é brincando com o cachorro, é brincando com o neto, é conseguindo fazer um agrado com o vizinho, é melhorando o seu jardim, é fazendo a sua arrumação das fotos de um jeito diferente, é terminando o e-mail com uma gracinha que a pessoa não esperava, é postando algo no Instagram que a pessoa não sabe. Ou seja, você pode ter uma vida mais leve, mais gostosa, muito mais bacana se você pegar para si essa capacidade de ser criativo, criativa todo dia e acordar de manhã, olhar para o espelho e dizer: olha, obrigado, meu Deus, pela criatividade que tu colocou dentro de mim e que hoje vai estar iluminando a minha vida. Eu vou inspirar outras pessoas a poder conhecer o meu produto que eu vou oferecer. Elas vão ser criativas usando essa maquiagem, esse perfume, esse ralador de coco, seja lá o que a pessoa está vendendo, para que você possa estar espalhando o bem no mundo e a prosperidade e a alegria. Então, assim, a minha relação com a criatividade, ela, assim, é super, somos best friends, né? E eu sempre trago ela e vejo que ela está no ar. Perfeito. Quando eu falo isso, eu tenho certeza que as ondas do rádio, da internet, do YouTube, do Spotify, onde sei que você está ouvindo, ela está levando a criatividade até você, está chegando. E aí que vem a decisão. Você está aberta para recebê-lo? Espero que sim. Olha, né? Porque tá chegando aí agora, tá aí, ó, tá entrando você. Aquelas ondas estão vindo. Então, eu tô recebendo. Com certeza, Eu nós tô estamos recebendo. aqui no maior astral, né? Uma energia maravilhosa. Mas o que é interessante? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você entender que existe alguém para quem você está fazendo algo. Né? Então, por exemplo, eu tô lá, batom. Ah, legal, eu vou vender batom. Mas para quem? Sabe, se tu botar batom, por exemplo, no meu cachorro amado, ele vai não gostar, ele vai cuspir, ele vai ficar feio, eu não vou gostar. Né? Se você vai botar para um segurança de uma obra, você tentar dizer que ele precisa usar batom, ele não vai gostar, ele vai ficar bravo com você. Mas se você conseguir entender que você tem um batom que vai poder deixar, sei lá, uma estudante mais bonita, né, para dar mais confiança para uma gerente de banco que precisa atender os seus clientes, que vai oferecer esse batom para uma senhora que tem um Uber e que vai fazer com que ela se torne uma pessoa mais elegante. E que se você entender que ela vai ganhar, às vezes, é a autoconfiança que ela precisa, porque ela pode estar um pouco doente e a maquiagem da manhã vai dar o up que precisa para que as células se regenerem e volte a saúde na vida dela. Então, se você conseguir entender para quem você está fazendo algo, é o segundo passo para inovar, porque você tá com aquela força criativa. Aí você tem lá o seu negócio, alguma coisa, mas você precisa entender que aquilo ali vai modificar a vida de alguém. E é muito comum, né? Ontem mesmo, era 10 da noite, eu estava respondendo um WhatsApp, né, de uma mentorada minha da Liga, que depois a gente fala disso, que ela dizia assim, ela tem um mercado que são mulheres asiáticas. E ela disse, Marcelo, mas eu não quero ficar restrito a esse mercado, porque às vezes tem um homem ou tem uma brasileira, uma ocidental que compra. Tá, mas das 30 vendas que tu fez no ano passado, 28 foram para asiáticas. Mas, meu Deus, isso é uma força.
de tu ser a pessoa das asiáticas. E aí, mais asiáticas vão atrás de ti, ao contrário de uma pessoa que faz para asiáticas, para ocidentais, para indígenas, para não sei quem. E aí você vira mais uma. Sabe o que acontece daí, Marcela? A pessoa quer o mais barato. Porque ela não reconhece que é para ela. Então, criatividade para quem? Escolha o seu mercado, escolha o seu cliente, escolha para quem você vai fazer a diferença na vida, para que você possa estar depois seguindo aí o caminho. Isso que você falou, eu acho muito legal até para o empresário que está montando a equipe de vendas, para líder que está buscando. Eu vejo muito, eu faço muita gestão de times de vendas, eu faço projeto para montar times de vendas. E muita líder pensa assim, eu tenho que mostrar todos os benefícios que a minha empresa dá e não vou para esse caminho da diferença que eu vou fazer na vida daquela pessoa, na inclusão que eu vou trazer para aquela pessoa. Eu fico restrita a um catálogo? E qual é a comissão? Líder, pensa maior. Pensa criativo e pensa na transformação, porque a inovação, eu vou realmente trazer para aquela pessoa algo que é diferente, não pelo catálogo, não pelo desconto. Eu vou trazer diferente porque tem você no negócio transformando a vida dela. Isso é inovador. É a forma de olhar o negócio, né, Má? Na verdade, a gente tem a alegria de estar vivendo a época do mesmo cara do Simon Sinek, né? Que é um inglês, pesquisador. E se você tem como mostrar aqui esse papelzinho que eu estou fazendo... Pedrão tá mostrando, você olhar aqui, né? Ele ensinou que se você começar com o quê? Então, do tipo, eu vendo batons de uma forma direta, né? É porque você tem que ficar mais bonita, é um jeito de vender. Mas se eu disser assim, porque você merece a tua autoestima renovada. Eu vou te mostrar uma maneira como você vai poder expressar isso para todo mundo. E isso se dá através de uma linha de batons que foram agora inspirados na Amazônia. Ou seja, a pessoa se conecta, comece com o porquê. Comece com o porquê. Então, o que? Se vai ter vale-refeição de 12 ou de 14 reais. Se vai ter um outro detalhe que vai começar a 7,58 ou 8,2. Essas coisas são o quê? São detalhes. As pessoas precisam se conectar com a alma delas, com aquilo que elas querem fazer de diferente. E você que faz venda direta, você precisa mostrar o porquê que você vende aquele produto. Você não vende aquele pote porque ele é de plástico e que não causa câncer. Não, você vende aquele pote porque ele te deixa o alimento sempre fresco e a tua geladeira bonita. É por isso que você vende. Tá vendo porque ele é descomplicador? Vocês estão vendo? O atributo do descomplicador tá aí. Acabou de desenhar o Golden Circle do Simon Sinek. E fez uma aula em 2 segundos, coisa mais linda. Legal, vamos continuar então. Vamos. Criativo para quem? Terceiro passo, né? Você vai descobrir o inovar, porque a diferença entre o inovar e a criatividade é que se a criatividade ela é individual, o inovar é sempre coletivo. Boa. Então, por exemplo, se eu vou inovar e vou conseguir colocar essa história de porquê, talvez eu precise convencer o meu filho ou a minha sócia a gravar para mim um vídeo para eu botar isso no Instagram. E aí você precisa mais uma pessoa ali para te ajudar. Né? Às vezes você vai estar fazendo um trabalho que é de exposição numa feira, que você vai ter alguém que vai te dar um pedaço no stand, que você vai combinar, e esse alguém faz parte então desse relacionamento que você está criando para te ajudar a inovar. Você nunca consegue inovar sozinho. Você, por exemplo, que tem esse podcast lindo, inovador, né? Você tem os seus parceiros aqui, que te recebem, gravam, publicam. Você tem eu que venho aqui para te ajudar. Você tem a sua equipe de marketing que vai te ajudar a botar nas redes sociais. Você tem o próprio inovador, empreendedor, né? A associação que te apoia, que repercute esse teu episódio. Então, veja que a inovação, ela é sempre coletiva.
Você não pode ficar pensando em inovar sozinha, porque você vai quebrar a casa. E aí voltamos até para a primeira pergunta, né? Você, pequeno, médio, grande empresário, empreendedor, pode, não precisa crescer para começar a inovar. Você pode, no seu porte, começar a inovar. Mas certeza. Aqui está o detalhe. Aqui está o grande, eu acho que o grande aglutinador de tudo que é inovar, mas mesmo pequeno, com comunidades, com networking, nunca sozinho. Porque mesmo no porte que a gente tiver, a gente tem sim as parcerias, tem sim os estudos. Onde é que tu te metes, né? Que é muito importante, ó. Falei até gauchês aqui, hein? O fornecedor. Perfeito. E daí tu vai olhar, tipo, o Rick Chester. Cara, ele vendia água lá, não sei o quê. Tinha o cara que colocava, tinha o cara que levava. E o Flávio Augusto. Tinha lá a pessoa que alugou a primeira escola de não sei o quê. E o Alexandre Costa. Tinha lá a mãe dele, a senhora que ajudou a vender as formas para poder fazer os primeiros ovos. Cara, quem você imaginar de empreendedor brasileiro? Olha o Caíto Maia. Sabe? Você pode ver é pequeno, olha o cara aqui da esquina do restaurante que acabou fazendo um restaurante típico de comida nordestina, foi lá para conseguir alguém que era cozinheira, a pessoa que foi fazer o logo, o cara que acreditou. Sempre a inovação, ela precisa ter essa rede de apoio, porque isso mostra também, Marcela, e você que está nos assistindo em casa, que essa sua ideia, ela reverbera nas outras pessoas. O primeiro teste da inovação é você conseguir que as pessoas comprem a tua ideia e queiram te ajudar. Tá você aqui comigo pra me ajudar? Não, vou dar, anota aí uma receita que é muito boa. Adoro! É uma receita, é o seguinte, ó. Você sabe que, né, para manter o shape, a shape, né, você tem que usar, às vezes, whey protein. Então, você faz o seguinte, você pega 2 pacotes de gelatina diet. E eu vou dar uma dica muito legal, que é fazer usando com a de abacaxi. Você bota com a abacaxi. Derrete ali com um pouquinho de água, certo? Põe um iogurte. Você vai botar tudo isso no liquidificador. Põe um negócio de leite de coco. E você vai colocar whey protein. Sem sabor. Certo? Só bater. Você vai botar na geladeira, você vai ter um alimento maravilhoso que você pode fazer dinheiro com isso. É uma coisa maravilhosa. Na hora que você comer hoje, eu vi que tua boca já tá salivando. Vai ficar com aquele gostinho de pina colada. De abacaxi com coco, com proteína. Adoro. Sabe? Isso aqui, sabe o que é? É você conseguir descomplicar e entregar algo que as pessoas adoram. Perfeito. E que você consegue fazer de uma forma simples, para poder fazer a diferença. Perfeito. Então, imagina, cada forma que você tiver para fazer com que esse tipo de sobremesa, depois você vai contar, que isso vai te ajudar na tua dieta, vai encantar teus convidados, e você vai fazer assim, desse jeito descomplicado, a forma como você aborda o seu cliente. Porque você não pode chegar lá dizendo, olha só, vim aqui te trazer um catálogo com os batons do mês. Gente, as pessoas não estão mais afim disso. Escreve seu nome aqui, a cor que você quer, e eu trago no mês que vem. Papagaio. Marcela, como é que você vai pra festa junina? Quais as festas que você mais gosta? Daí você vai me contar. E eu vou dizer, e olha só, gente, nesse catálogo, olha só a paleta de cores que eu tô te trazendo para te colocar e para te arrasar na festa junina. Queria te mostrar, olha só esse aqui. É totalmente diferente, é descomplicado, tem a ver com aquilo que a pessoa tá querendo. Olha só, o que o Marcelo tá falando, comenta aqui nesse vídeo, gente. Porque o que você tá fazendo de diferente e que você quer ensinar ao Marcelo e o que você tá aprendendo com o Marcelo. Aliás, aproveita. Meu marido sempre fala que eu esqueço de fazer o call to action. Vou fazer aqui. Se inscreva no canal, se inscreva aqui, deixe seu comentário, clica no curtir. Faça todo esse movimento que é muito importante para fazer o DiretaCast crescer no Spotify, no YouTube e tudo mais.
Eu esqueço de falar esse call to action. E principalmente comenta aqui como é que você está fazendo para mostrar para o seu cliente as oportunidades criativas que às vezes nem ele pensou e que pode ser a sua contribuição para a transformação dele. E a história é, né, essa ideia da receita, né, ela tem a ver com esse mundo que você está precisando resolver coisas complexas, porque é muito complexo você se alimentar bem hoje. Né? Você sabe que existe toda uma indústria de alimento que quer te dar uns biscoitinhos como se fosse natureba, que não são, não acredite nisso. Leia lá bem direitinho quanto tem de carboidrato, quanto tem de açúcar, né? Ah, você tem que comprar uma coisa pronta. Uma coisa já tá cheio de esse conservante ultraprocessado. Então não é fácil, é muito. Você vai numa padaria, você tem na padaria muito carboidrato, muita coisa. Ou seja, esse é um exemplo, eu acho, de como você consegue vencer esse desafio. E por que eu tô falando isso? Porque tem um advogado, uma advogada que tá nos ouvindo e assistindo, e que às vezes não sabe como ele vai poder fazer um contato com o seu cliente, e ele vai ter que entender, se colocar com empatia no papel dessa pessoa para perguntar, e aí, como é que tá a tua proteção do teu patrimônio? Né? E de que maneira você está planejando para pagar menos imposto? E se por acaso você precisar fazer um evento de liquidez, de conseguir dinheiro, teus imóveis, teus investimentos estão todos bem, ou seja, se preocupa com o outro. Isso vai acontecer com a pessoa que vende roupa. Eu não estou querendo eu te empurrar isso aqui, mas é o seguinte, essa tua roupa está demonstrando quem tu quer ser? Tu tá preparada para chegar no teu cliente e arrasar? As pessoas, a tua imagem está passando aquilo que você tá querendo fazer, né? Porque eu tô querendo aqui te ajudar, porque como você às vezes não é muito alta, você vai usar um negócio assim. Às vezes, quando você é alta demais, você vai botar um colar. Quando você botar um colar, tu vai ver, você vai ficar linda, você tem que botar um salto. Se você botar esse salto com esse cinto, e aí esse cinto é largo, vai valorizar a tua cintura, tu vai ficar incrível. Ou seja, é isso que a pessoa quer. Ela quer ver que você se preocupou com essa outra pessoa, que você tem repertório, que você tem criatividade, que você tem interesse em ajudar e não interesse em empurrar um vestido, não interesse em empurrar um batom. Essa parte é o final. Aí que a pessoa vai te pedir, mas pelo amor de Deus, como que eu faço isso? E eu vou dizer, tenho aqui um catálogo. E você tá falando isso, é tão óbvio e tão inovador. É tão criativo e tão antigo, né? Com certeza. Porque, de verdade, tudo isso é repertório que a gente ouve há séculos. Mas na hora de executar, uma consultora perde venda, uma vendedora de roupa perde venda, um advogado perde venda, perde cliente, porque ele não foi dentro deste olhar atencioso com a pessoa. Ele foi no empurroterapia. Aqui, por exemplo, uma pesquisa até de batom, tô de batom vermelho, se eu não comi tudo ainda, né? O batom vermelho, ele traz falando até de neurocientificamente, né? Ele traz um empoderamento tal que você vai para uma seleção, que você vai para uma entrevista e ele traz mais resultado de empregabilidade do que aquele nude, apagadinho, que você não tá empoderada. Então, a consultora que faz uma consultoria de verdade para cliente e entende o momento da cliente, ela vai recomendar um batom vermelho para uma entrevista de emprego. Você sabe que você falou das coisas da antiguidade e eu acabo pegando aquilo que me sobra e que resultado do meu trabalho e invisto em viagens, né? Então eu tenho a alegria de conhecer o mercado público de Istambul, né? Eu tenho a alegria de conhecer Israel, eu tenho a alegria de conhecer Dubai e lá os seus souks e todos os mercados antigos, que eu já fui mais de uma vez a Dubai, inclusive fiz uma cobertura lá da Expo em Dubai para a Brasil Prev, que muito me orgulha. E eu tive no Egito, né? E dentro do Egito, de fato de estar viajando bastante, as pessoas me dizem assim, olha, Egito, fica de olho no cara que vai te empurrar olhos. Porque eles ficam te empulhando os olhos que dizem que passou no Tutankhamon. E isso aí, tu tenha uma desconfiança. Tá bom, né? Aí, no dia que a gente foi nas pirâmides, né? No parque lá de Gizé, que ficam as 3 pirâmides,
é um trabalho é um passeio um pouco cansativo, né? Eu ainda entrei numa pirâmide. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que aparece assim, que você fica assim agachadinho e vai indo assim, e aí você anda tipo uns 200 metros, daí começa a pensar assim, mas o que mesmo que eu tô fazendo aqui? Daí você olha para trás, tem uma fila de gente, então você não pode mais voltar, você só pode ir. Então é aquela emoção, pirâmides, aquele sonho de criança. E tá, mas ele terminou, né? Daí você volta com o guia. E agora? Ele disse, agora eu vou te mostrar um cara que vende óleos. Eu digo, Tutankhamon. Essa aí, já caí nessa aí, não vou... Não, vai lá, tu tá cansado, não tá? Tu vai sentar, vai tomar um chá, o cara vai te contar e tu não precisa comprar nada. Tá bom. Vamos lá, ele tem razão, né? Eu gostaria de tomar um chá sentado depois de estar entrando na pirâmide. Daí foi lá. Aí entrei na casa do Ahmed. O Ahmed, brasileiro. Eu não lembro mesmo a língua que a gente falava, era meio espanhol, meio inglês, uma coisa meio assim, mímica. E ele ia me contando, até que ele me fez levantar. E aí, na hora que a gente levantar, a gente foi lá no jardim dele. E a gente viu uma laranjeira, que foi a avó dele que plantou. E essa semente da avó dele tinha sido plantado pela avó da avó dele. E que daí ele me mostrou lá no negócio como é que passava, e estavam lá as folhas de laranja sendo espremidas e o óleo vinha. E com o que eu saí de lá? Os óleos? Com certeza. Os óleos que não era para eu comprar. Como não comprar? Como não comprar os óleos de laranjeira da avó da Ahmed? Eu nunca vou conseguir não vou conseguir viver sem isso. Perfeito. Então, gente, olha só, é só para mostrar que eu posso ter todo o racional já de não comprar o óleo, mas o cara me envolveu numa história que eu fiquei, e eu realmente não tinha nenhuma obrigação de comprar. Mas era assim, se tornou necessário. Acho que eu vou lá comprar. Eu acho que eu vou lá. Eu vou te dar o contato do guia, maravilhoso. Muito obrigado pelo guia que me ajudou no Egito, né? Outra coisa de viajar bastante, eu não poupo com guias bons, né? Então você ganha muito tempo, né? Na Índia eu tive 9 dias, né, o Bharat, assim, me botou no carro dele, a gente ia pum, 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 pum. Em cada trecho da estrada era uma aula, e ele mostrando, contando, parando. Então, para aqui para mostrar não sei o quê. Então, quando você tem pouco tempo para viajar, vale muito a pena. E esse aprendizado de venda, só para a gente voltar à venda direta, eu acho ali que os árabes são campeões. Campeões. Eles estão sabendo isso muito mais. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal do Brasil de nenhuma forma, adoro o Brasil. Mas você tem que entender que a gente, há 500 anos, a gente estava assim, numa oca, né? Esse é o que nós éramos, né? Plantava a mandioca, pescava, né? Fazia algumas coisas com cura, com plantas, que eram muito legais, mas era esse tipo de conhecimento que a gente tinha acumulado desde o início da nossa civilização. E a partir de 1500, a gente começa a desenvolver um conhecimento sobre negócios, enfim, sobre tudo. Esses caras estão há 5.000 anos aprendendo essa arte de falar, de negociar, de mostrar, de criar história, de te envolver, de te escutar, de criar rapport, de te entender. Os caras são mestres nisso. Entende? Negociação é lá, né? Então, assim, você precisa se dobrar para isso e aprender, né? Então, eu adoro viajar porque as minhas antenas ficam assim, ligadas, aprendendo. E voltando a isso que a gente falou, olha que interessante. A gente vai lá para trás, fala que os caras são milenares, mas vamos lá para frente e inovar. E vamos lá para trás, vamos lá para frente. Isso é mágico. Porque indo lá para trás, você vai pro berço, você entende a essência, você vai lá e entende, inclusive, cérebro, né? Cérebro trino, cérebro reptiliano, que você quer economizar energia, que a tua decisão de compra, ela é tomada muitas vezes
né, entre 85% e 95% pela decisão, pelo inconsciente. Pela emoção. Né? Mas a gente vai voltando para a inovação também. Como é que eu uso isso ao encontro do que a gente está vivendo hoje, da tecnologia e tudo mais, para economizar o tempo do meu cliente, entregar para o que ele quer, usar os passos que você estava desenhando muito bem aí e conquistar meu espaço, conquistar o magneto para o meu negócio, um magneto pro meu time de vendas. Então continua teu racional aí que tá bonito e a gente vai falar um pouquinho avante também do que vem de tendência aí, como é que eu uso até as inteligências a meu favor. Né? Mas eu ia dizer exatamente isso, eu ia pular para essa parte que eu ia dizer o seguinte, ó, você pode escrever na inteligência artificial do WhatsApp, que funciona e que está na tua mão, né? Se você preferir usar o ChatGPT, Copilot, Gemini, o que for, estão tudo funcionando bem. Você pode dizer, olha só, como se eu fosse um negociador do mercado de Dubai, me ajude a mostrar para a minha cliente o valor da minha coleção de perfumes que ela pode comprar para o marido dela no Dia dos Pais. Coisa mais linda! Vai vir uma coisa que você não imagina. Ah, você vai ter que fazer igual, não, mas você vai ter uma inspiração que você... Se você não gostar, você diz assim, me dê mais 3 opções, ele vai te dar. Né? Então, hoje, esse fenômeno da inteligência artificial, Marcela, eu estou impressionado, né, com a possibilidade de coisas que você pode fazer, o infinito de possibilidades de você... todo o conhecimento da humanidade, né, ele foi mapeado. O que acontece e o que faz a diferença? Por que eu chego e o meu prompt, por exemplo, é que as pessoas às vezes não sabem dizer esse prompt do mercado público de Dubai, porque elas não foram lá. Né? Elas não sabem como que faz o cara lá no Egito, né? Eles vendem nessas coisas, eles vendem lençol, eles vendem papiro, né? Eles vendem esses óleos, eles vendem uma série de outros bugiganguinhas que você tem, mas isso você tem é típico, né? Lá em Dubai você vai ter as tâmaras, você vai ter as pimentas, você vai ter os perfumes Oak, né? Oak hoje até virou marca de perfume aqui no Brasil, né? Que é aquele óleo muito, muito forte. Você bota uma gota, a pessoa já sabe que você tem. Mas aquilo ali é toda uma história que está por trás, né? Você precisa entender esse tipo de referência. E aí, para você conquistar o seu cliente, eu acredito que você poder valorizar e ampliar o seu repertório sempre que possível. Né? Então, vai numa peça de teatro, ouve uma música nova, ouve um novo podcast, vai num restaurante diferente, vai num parque que você não foi, numa exposição que você não foi, converse com uma pessoa que chegou de viagem, a pessoa não fala seu idioma, pode falar com ela que você vai se entender, vai entender alguma palavra ou outra, e a partir daí você vai ter um arcabouço de possibilidades, né, de peças de Lego para você combinar no seu dia a dia e também para você perguntar e comandar a inteligência artificial, porque é esse repertório que vai fazer com que você possa estar tendo imagens incríveis, textos incríveis, campanhas incríveis, anúncios incríveis no Instagram ou no Facebook ou no TikTok, onde for, feitos por IA, porque você sabe como comandar. Você sabe o que pedir, né? Eu tenho o orgulho de, num dos cursos que eu dou na SPM de férias, que tem vários agora em agosto, você vai ver que o Ricardo Migliano, né, que é nosso colega na Liga, ele é um dos professores que dá a aula de criação de imagens, né? E aí as pessoas veem as imagens que o Migliano cria e ficam assim, meu Deus, como que pode? Só que você vai ver que ele tem um prompt de 40 linhas, em que ele pega escolas artísticas, pincéis, tons de cores, nuances, detalhes de como que são as inspirações de cada um desses personagens, a luz vem da onde, e como ela reflete, e como ela aparece, e com que resolução, e com quantos DPIs, e com quanto a formato de saída, e aí fica algo maravilhoso. Por quê? Porque ele é um cara que tem mais de 70 anos como diretor de arte das melhores
agências de publicidade de São Paulo, né? Tipo assim, daqueles caras que criou a publicidade brasileira. E aí você vai, entre aspas, competir com uma pessoa que diz assim, crie uma maçã verde. Um cachorro correndo. E a pessoa vai dizer, mas tu vê, a minha imagem não ficou tão bonita quanto a dele. Mas é claro, ele tá ali com um repertório gigante, incansável, né? Uma pessoa que tu vai ver, o que você fez hoje? Hoje eu li um livro tal, né? A leitura continua sendo muito importante, né? Deixa de lado o celular e vai ler. A leitura tem um repertório. Você me deu a deixa aqui para falar, inclusive, de leitura. Acabei de ganhar, inclusive preciso da minha dedicatória. Com certeza. Um livro, Marcelo Pimenta, coisa mais rica aqui, ó, Economia da Paixão. Porque é o que a gente está falando aqui de criatividade, o que a gente está falando aqui da jornada do Marcelo também. Tenho muito prazer de compartilhar com vocês aqui exatamente o que a gente lê no livro do Marcelo, está expresso no olhar dele, e a gente fala muito sobre isso, da economia da paixão. Tem até um truque. Ouve alguém falar e tira o áudio e vê se o falar, a expressão vai estar toda lá, mas o brilho nos olhos provavelmente não esteja. Agora, o brilho nos olhos deste moço está aqui no livro, está aqui com ele presente. Então, tenho muito prazer. Como ganhar dinheiro e viver mais e melhor fazendo o que você ama. Recomendo um detalhe também junto com este livro, que é viver em comunidade. Com certeza. Né? Que é outro ponto super importante. O Marcelo acabou de falar do Ricardo. É uma pessoa de uma comunidade que o Marcelo promoveu agora, mas o Marcelo vem promovendo comunidades há muito tempo, que então é a Liga dos Inovadores, mas há muito tempo o Marcelo fala sobre agir em comunidade, e um ponto que eu queria ir agora para a gente já ir para os finalmente, que você abordasse. Você entrega muito para a comunidade, Marcelo, e aí a comunidade te entrega de volta. Então, como é que cada um de nós pode participar de comunidades entregando o que a gente tem de poder, o que a gente tem de conteúdo, e não necessariamente algo da NASA, né? Porque às vezes o que a gente tem para entregar para uma comunidade é simples, é tangível, é palpável e é necessário. Legal. Eu acredito assim, como a gente está indo para os finalmente, eu convido a todos para que se inscrevam na Liga dos Inovadores. Se você gostou de alguma coisa aqui que eu falei, que te inspirou, alguma coisa te fez útil, o que eu peço em retorno é que você vai lá em www.ligadosinovadores.com.br e se inscreva gratuitamente. Não vai te cobrar nada, nunca, não vai ter, vai ser grátis por 3 meses, não, nunca. Né? A ideia da Liga é um presente, assim, que a gente dá para o Brasil e para as pessoas, que é despertar a mentalidade inovadora nelas, né? Você, gentilmente, como voluntária, foi lá ser professora, vai ser novamente, né, esse ano, porque a gente vem agora formando um corpo de professores na Liga e estou muito feliz de você estar lá. Então, esse é o primeiro passo. Vem para a Liga, a gente tem aulas grátis, tem cursos, tem vídeos, tem entrevistas como essa, para você se inspirar na sua mentalidade inovadora. Estando lá, você contribui com o que você tem. Né? Você gostou da minha receita de sobremesa de pina colada proteica? Né? Você talvez tenha uma outra sobremesa de uma salada, de uma geleia, ou de uma copy de uma campanha para o carnaval, ou uma dica de como usar o batom de um jeito diferente, ou como tirar a maquiagem em dias frios, que está fazendo agora aqui em São Paulo, ou como você pode aquecer os pés, ou como você pode ajudar uma ONG que está resgatando o cachorro. Você pode ensinar uma meditação que a pessoa vai dormir melhor. Você pode ensinar o que fazer com as garrafas PET para que elas virem brinquedos. Você contribui com o que você tem. Mas eu acho que é muito legal as pessoas valorizar um conhecimento que às vezes ela tem e que ela desconsidera. Né? Muitas pessoas não sabem muitas coisas. Então, às vezes, algo que você aprendeu com a sua família,
algo que você aprendeu ao longo da sua vida, algo que você às vezes demorou para cair a ficha de entender como você poderia usar melhor, né? É uma forma de você ir lá na comunidade e compartilhar, e você vai receber em troca, né? Eu acredito muito que a gente recebe do universo tudo aquilo que a gente dá. Então, por isso que eu fico muito feliz de ter estado aqui bem à vontade, né? Que foi bem descontraída a nossa conversa, né? Você me viu aqui em ação, né? Você, né? Às vezes é uma coisa um pouco cênica, assim, mas é mais para chamar a atenção, mas ela é cheia de verdade também, né? Não teve nada de inventado, não, né? Mas às vezes a gente põe um pouquinho de teatro, de encenação para deixar a vida mais interessante, porque isso faz parte do galanteio. Ué, a gente põe pimenta. Exatamente, e paixão. Não é? Olha lá, tem aqui Economia da Paixão, o livro Marcelo Pimenta, tem que pôr pimenta. Exatamente. E, então, o convite para participar da Liga, o convite para entregar essa competência que cada um tem, eu deixo aqui o convite para cada um que assiste o DiretaCast, que busca conhecimento, mas que também pode entregar conhecimento. Escreve aqui o comentário, o que você também pode contribuir com a comunidade do DiretaCast. Gostaria de fazer, então, mais uma última consideração, Marcelo, entre mentalidade inovadora e ação inovadora. Eu sei que parece um jogo de palavras, né? Não é não. Mas, pra gente ir para essa última consideração, mentalidade inovadora, que você já vem ao longo do tempo falando, e ação inovadora, para começar já uma ação. O que acredito, assim, eu sou uma pessoa que adoro frases. Sempre tem uma frase que me ajuda a dizer, né? E o Napoleão Hill é um cara que eu gosto muito, que ele diz assim, que tudo começa na mente, né? Então, você precisa ter essa visão que vem, né? A gente saiu da criatividade, para quem, e aí você precisa de uma equipe para inovar. E aí, mas você precisa acreditar na sua mente. Se eu acreditar, né, que as coisas podem acontecer, ela é o primeiro passo dela acontecer, né? Tipo, eu posso acreditar que dentro dessa caneca vai ter um chá que vai despertar muito a nossa criatividade, né? Esse é o primeiro passo. Agora não tem ainda, mas eu posso acreditar e posso fazer. Mas se eu não acreditar, e você só tendo garrafa d'água aqui em cima da mesa, provavelmente ele nunca vai ter um chá diferente, né? Então as coisas acontecem primeiro na mente. Eu acredito que eu posso abordar o meu cliente pro Dia dos Pais de uma forma diferente. Eu acredito que eu posso usar a inteligência artificial. Eu acredito que eu posso entrar na liga e aprender. Eu acredito que essa história de aprender sobre como os antigos no Oriente Médio faziam comércio, talvez seja uma coisa que eu possa botar no YouTube, achar um vídeo que vai falar sobre isso e talvez isso aqui possa me despertar. Ou seja, você precisa ter essa mentalidade, né? E aí, na hora que ela vem, você já aproveita e põe em ação rápido, para não deixar ela embora, entendeu? Você já vem, pega aquela empolgação que estava rolando e já age, porque também nada acontece sem ação, né? A mentalidade só, ela não resolve nada, mas ela é o início de tudo. Então você desperta e alimenta a sua mentalidade inovadora, e a partir daí você usa aquela mola propulsora para poder fazer e transformar aquele insight, não? Eu usei a primeira palavra em inglês de todo o podcast, né? Aquela ideia, aquele impulso, aquela ignição que você tem, você pode estar transformando ela em ação, porque é a ação que gera resultados, né? Nenhum resultado vai se dar pela mentalidade apenas, né? O resultado vem da ação. E eu gosto também dessa ação, às vezes como puxando o Marcelo Pimenta Descomplicado. Às vezes tem até aquela ação que eu complico porque eu quero a ação que tá lá longe. Pega a ação que tá aqui. Então, você falou, por exemplo, da inteligência artificial. A ação, nossa,
como é que eu começo a usar isso? Eu não sei. Começa por essa que está na tua mão, que é a do WhatsApp. Depois não sei, quero começar por outra, quero começar a entender isso. Vai no YouTube, assiste um vídeo, descomplica, faz um cadastro num chat GPT gratuito e começa a assistir um vídeo e põe lá, chat GPT para iniciantes. Começa a fazer coisas muito simples. Pega o seu Instagram, e põe lá o print screen, pega com o teu celular, faz o print screen, né? Aperta os botõezinhos, sobe a imagem dele no teu WhatsApp ou no chat GPT e fala assim, como eu posso melhorar? Escreve uma frase, conversa com ele, porque é chat de conversa. Como eu posso melhorar o meu WhatsApp? O meu Instagram. Eu vendo hoje para mulheres 50 a mais, que eu encontro na ginástica toda quinta-feira, são normalmente mulheres na menopausa, e eu vendo produtos do catálogo Natura, Avon, Jequiti, Mary Kay e Rinodê. Ponho lá, me ajude a melhorar o meu Instagram. E pronto, a ação tá feita sem complicação e eu já tenho um primeiro passo para dar. Com certeza, e aí tem que pegar o que ele der e botar e fazer o vídeo, botar foto no Instagram, porque vai depender disso também, né? Não adianta só ele recomendar e você dizer, que bom, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Não, saber o que tem que fazer é o passo intermediário, né, para você chegar na ação. E lá na Liga tem tem uma trilha de inteligência artificial gratuita, é só se cadastrar e aprender. E já que você falou do Instagram, né, você vai ter lá Marcelo Pimenta Inovador no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok, onde você quiser. A gente está com um monte de conteúdo bacana, estamos com uma websérie Descomplicando a Inovação, com o Guilherme Marquesani. Peguei uma necessidade dele de reposicionamento da marca, e aí são 6 episódios que a gente está fazendo passo a passo, como assim, tipo, pegando na mão mesmo, e tá ficando incrível. Vai lá no YouTube, só se cadastrar de graça, e você vai encher a sua mente de coisa boa, criativa, inovadora, inspiradora, para você conquistar todos os resultados que você deseja. Excelente. E comenta com a gente aqui quais foram os maiores, agora eu vou falar em inglês, né? Os maiores inputs que você recebeu, as maiores transformações, e o que você fez deu certo. Compartilha com a gente aqui, que a gente também vai publicar lá na Liga. Coisas boas, né, Marcelo? Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns por esse seu projeto lindo, DiretaCast. Parabéns você aí por estar vendo e ouvindo esse conteúdo e não ficar assistindo novela, assistindo morte no trânsito e notícias sensacionalistas, porque a mentalidade inovadora, ela se dá dessa perseguição pelos conteúdos de qualidade, né? A gente falou muito aqui sobre vibração. Quando você está vibrando nessa onda aqui, nessa vibe, para falar então em expressões inglês agora no final, nessas vibrações, nessa energia, eu tenho certeza que é só coisa boa que o universo vai trazer para você. Parabéns por ter decidido estar conosco durante esse tempo, e transforme essas ideias em ação, porque são as ações que vão trazer seus resultados. Bora vender, né? Olha, quero agradecer demais, Marcelo. Tchim-tchim com água de DiretaCast. Com água que os duendes bebem. Quero convidar você que nos assistiu até agora para assistir outros episódios do DiretaCast, fazendo seu comentário, deixando aqui suas sugestões, para a gente continuar trazendo conteúdo interessante, pessoas ilustres aqui para o DiretaCast. Quero agradecer a BVD pela parceria de sempre. Será um prazer estar com vocês. A gente tem o congresso da BVD, mais um ano aqui. Em breve a gente vai passar a data para vocês também se inscreverem e participarem do congresso da BVD. E fico aqui com o convite para cada pessoa que inovar, que transformar, que fizer os passos do porquê, escrever para a gente e continuar tendo resultados positivos com seus relacionamentos, com esta paixão pela sua venda, pelo seu negócio, e a gente continuar crescendo nessa economia da coletividade, da comunidade. Economia da paixão. Economia da paixão, estamos aqui. Valeu, Marcelo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada. DiretaCast, o podcast da venda direta.